Olá, olá pessoal! Mais uma live aqui. Esperando vocês entrarem. Nossa convidada também chegar daqui a pouco. Enquanto isso eu vou ajeitando aqui a minha luz. Oi, Lari! Tô tentando aceitar aqui. Olá! Agora foi. Tava tentando aprender a mexer nesse trem aqui. Ah, com o tempo a gente vai aprendendo. Só que o Instagram, ele é assim, quando você aprende, ele muda inteiro. Né, ele é diferenciado. Nossa, o Zuckerberg, ele quer deixar a gente louca. E aí, como você tá linda hoje? Ah, hoje eu vim toda na minha cartela. Arrasou! Sou suspeitíssima. Sim, a gente vai falar muito dessas coisas. Eu falei, hoje eu vou, Olha, né, com meu alto contraste, hoje eu vou cheia dos brilhos, né? Mas calma que vocês vão entender, gente, tudo isso que eu tô falando. Até pôr um brilhinho aqui no centro, que hoje foi tão corrido, que terminou uma consulta agora, né? terminei agora. A última paciente, sejam bem-vindos, todo mundo aí que tá chegando, pessoal. Manda o aviãozinho para a galera, chamem as pessoas, porque hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é justamente sobre beleza, o visagismo, cabelo, cores, maquiagem e autoestima, né? Então, de onde que veio a minha ideia, né, de fazer essa live? Eu já fiz algumas lives sobre beleza em outros momentos, né? Então, eu tô aqui no Instagram fazendo esse trabalho há 5 anos já. Eu já falei muito sobre isso em vários momentos, mas esse mês estou trazendo um mês temático aí para as mulheres, trazendo alguns conteúdos, né, que são relevantes mais para a gente do que para os homens, muitas vezes, Sim, né? Não que não seja, a gente também vai falar disso sim. um pouquinho hoje. Mas eu falei, nossa, quero fazer, já fazia tempo que eu queria te chamar, né, para uma live. Eu falei, agora vai ser o momento, fiquei muito feliz que Eu você aceitou. também, nossa, fiquei assim, lisonjeada. Então, vamos lá, Lari, se apresente, depois eu me apresento para o pessoal. Bem, meu nome é Larissa Braga, é só isso mesmo, não tem mais nome, tá, gente? É curtinho, já para fixar na cabeça, eu costumo brincar, né? Eu trabalho na área da beleza já fazem 15 anos, sempre adorei, né, esse universo, maquiagem, cabelo, e sempre também tive muita destreza em uso, manuseio, né? Assim, pintura, cores. E aí eu conectei com o meu universo ali de menina, né? E aí ingressei cedo, assim, adolescente. E a nossa área, ela é complexa, né? Muito bonita. Mas eu comecei como cabeleireira e entrei para o visagismo, né? Me formei no visagismo. Fazem 5 anos, 5, 6 anos vão fazer já. E foi aonde mudou tudo, né? Mudou muito esse meu conceito assim de autoestima, de olhar para a individualidade. E hoje o meu trabalho ele é voltado a isso, é voltado com um propósito maior. Então atuo como cabeleireira, né? Mas também ofereço consultorias visagistas, tanto presenciais quanto online. Então, podem me seguir, quem quiser depois conhecer melhor já sabe, né? Sim, depois a gente reforça aí o convite para o Com pessoal. E certeza. depois que eles entenderem, né, o poder das cores, do visagismo, da sua consultoria, com certeza um monte de gente vai lá atrás de você. Sim. Mas aqui, pessoal, vocês podem ir mandando perguntas e a gente, conforme, né, vai conseguindo responder, vocês podem mandar tanto nesse balãozinho que tem uma interrogação ou aqui nos comentários. Acho uma pena, né, que fica essas letras em cima do seu rosto, Verdade.
mas eu depois, em alguns momentos, eu vou tirar, porque vocês têm que ver como essa mulher é bonita, gente. Obrigada. Pronto, agora vou deixar uns minutinhos assim para vocês verem a beleza de Dona Larissa. E vocês podem continuar mandando as perguntas aí no balãozinho que chega aqui para mim também. Daqui a pouco eu reativo de novo. Eu sou a Priscila Zanetti, eu sou psicóloga já há bastante tempo, atuo há mais de 16 anos. E o meu contato assim com a beleza, o estudo da beleza, começou com o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi quando eu tinha 13 anos e eu trabalhava numa banca de jornal. E eu era fascinada por todas as revistas de beleza e todas as revistas femininas que falavam de truques de beleza, né? E ali eu comecei a gostar muito de maquiagem. E desde ali eu comecei a aprender a me maquiar de uma maneira mais profissional e tal. E depois, muitos anos depois, lá em 2019, eu fiz um curso de maquiagem profissional com a Renata Mainz, que tem o Makeup Academy, que agora ela tem outros cursos, chamam, né, de outras maneiras, porque ela aumentou, né, não é mais só maquiagem. E eu até postei foi em 2018 que eu comecei o curso com ela. E postei uma foto lá nos stories, que inclusive foi quando eu estava fazendo o curso, aquela foto, uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Eu acho linda aquela maquiagem que eu tô lá, cabelo curto, né, e tal. E aquela maquiagem, assim, tinha um monte de truques, de efeitos, tem iluminador, tem ali o contorno que eu coloquei aqui, alguns produtos. Só que hoje, essa maquiagem aqui que vocês viram, eu fiz em 5 minutos. Né? Então, e você vai falar, nossa, mas não tá com um efeito tão diferente lá daquela outra do Story, né? Só que realmente foram anos antes, você vai pegando prática, né? Aos poucos você vai aprendendo. E outra coisa que me ajudou foi justamente essa questão do visagismo, da colorimetria, de eu saber exatamente os produtos certos, da cor certa, então você tem um resultado muito rápido. Isso faz toda a diferença, né? Principalmente para nós hoje, mulheres que enfrentamos várias duplas, triplas, quadriplas jornadas. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa, nossa, está tão bonita, eu passei só um blush, um corretivo, um batom. Só que das cores certas, isso faz muita diferença. Então, foi assim que eu, além de psicóloga, eu sou maquiadora profissional de formação, né? Mas eu só uso os meus conhecimentos comigo mesma, né? E com algumas pessoas da família. Já cheguei a maquiar algumas pessoas, fazer curso de automaquiagem, eu fazia também junto, né, sendo psicóloga, assim, nos finais de semana eu fazia essas outras coisas, mas hoje não mais, não dá tempo, gente. Mas realmente é um universo que me encanta muito e a beleza, né, e a autoestima tem tudo a ver. E a autoestima, ela é também, né, da minha profissão. A gente trabalha aí com essas questões da autoestima, da pessoa se reconhecer, né, bonita, gostar do que vê. E isso muitas pessoas acreditam, né, que precisa fazer cirurgia plástica, precisa entrar nos moldes, né, da sociedade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o visagismo, né, que a gente vai entrar em alguns conceitos. Sim. Por muito tempo essa pergunta, assim, para mim era até complexo de responder. Porque é tanto artifício, é tanta técnica que a gente usa para realmente, né, aplicar um visagismo. Mas hoje é a mesma coisa que você falou da maquiagem. Antes você colocava tanta coisa e hoje para mim é muito simples. Refletir a sua essência interior mesmo, aquilo que está acontecendo com você, para a sua imagem. E o que é isso? É tudo que compõe a nossa imagem. O nosso cabelo, a curvatura do nosso cabelo, seja ele liso, ondulado, a franja, é como a gente direciona a maquiagem, como a gente usa um brinco, é a expressão mesmo da nossa imagem no contexto geral. Por isso que ela é muito importante, né? Porque quando a gente se vê ou alguém vê, tem essa percepção que não resulta a gente na autoestima, né? Impacta, assim, diretamente. Então, assim, hoje é muito, muito simples de falar que visagismo é tudo o que a gente é o reflexo da gente mesmo. Por isso que ele é muito importante. E você
falou de várias coisas aí. Você é cabeleireira, Sim. né? Mas você falou de maquiagem, de outras cores. Quem chega lá no salão, em geral, o que pede para você quando vai fazer uma consultoria, né, com visagismo? Como que funciona, né? Chegar ali e realmente querer ter essa consultoria e tal. Eu acho que hoje a gente vive em um momento muito delicado, né? A internet, assim, ela toma uma proporção muito grande. E com isso, a questão do se comparar aumentou muito. Sempre existiu, né? Falo que a mulher ela já cresceu com esse paradigma, né? Mas com a internet ficou algo assim até surreal. Então, algumas pessoas já estão tomando a consciência disso, até por passar por algumas frustrações mesmo, né? De fazer algum cabelo que deu errado, de passar por algumas situações, né, que não foi bem interpretada com a sua imagem. Então, hoje ela chega procurando isso. Entender quem ela é, o que é muito engraçado, né? Porque, enfim, precisamos aí de uma psi para fazer esse acompanhamento também, é muito fundamental. E ela quer entender realmente quais cores ela carrega, quais são os traços dela, o que, que ela pode usar para valorizar, né, a beleza dela, sem você ter que gastar aí milhares, né, em harmonização facial, cirurgia plástica, Produtos tentando ser algo, muito caros também, né? sim, tentando ser alguém que você não é e nunca vai ser, né? Eu acho que isso é muito bonito, né? Tem uma frase do Nietzsche que diz, olha, minha mãe entrou, minha mãe já foi da área da beleza também. Minha mãe, ela fazia design de sobrancelha e micropigmentação e tal. O trabalho da minha mãe primoroso. E ela estudou visagismo também para fazer essa harmonização, né, das sobrancelhas e tal. Então, lá em casa, né, um monte de gente. Minha irmã também fez curso de manicure, a gente está sempre aí, né, imersa nesse mundo da No beleza. universo. A mulher, ela gosta, né? Assim, eu falo que parece que tá enraizada, assim. A gente se Sim, encanta, né? sim. E aí, eu vou fazer uma viagem no tempo com vocês. Quem me acompanha aqui, ele sabe das minhas lives, de como que eu vou lá nos primórdios, de onde veio essa história de beleza, né, e tal. E eu vou começar lá na Grécia Antiga, gente, para depois voltar aqui para os anos 2020 e poucos, para a gente falar desse caminho. Você falou uma coisa muito legal, duas incríveis, assim. Primeiro, a gente sempre se comparou. Sim. Mas antes a gente se comparava com a menina mais bonita da escola, era com a vizinha mais bonita da rua. Hoje em dia, a gente se compara, né, com milhares e milhares de pessoas todos os dias rolando, que a gente rola o feed. E a gente também não tem noção do que aquela pessoa fez para estar daquele jeito. Uhum. Muitas coisas, né, são fabricadas. Realmente a pessoa faz um monte de produção estética ou tem acesso, né, a cirurgias, tratamentos, etc. E muitas vezes é só Photoshop mesmo, né? Então a gente sabe que a internet, eu sempre falo, tem um vídeo aqui perdido em algum lugar que eu falo que a internet vende a partir do seu desconforto. Se eu chego aqui e falo, né, que seu cabelo, Larissa, não é o certo, não é bonito, é o meu. Bonito é o meu que é liso, o seu não, assim não. Sim. Você tem que alisar, você tem que fazer escova. Ai, a boca é muito grande ou muito pequena, né? Agora a moda é bocão, né? Mas e depois que passar, e não, antes era boquinha, né? Gente, pessoa com boca grande, eu lembro nos anos 90, ai, evite batom gloss, porque Pra não aumenta destacar, né? isso, não passe batom vermelho nunca, porque não pode. Eu odiava os meus olhos quando eu tinha 13, 14 anos, porque falava, olhos pequenos não pode passar lápis, né? Gente, até esqueci o rímel hoje. Não pode passar lápis, porque fica menor. Então, você tem que fazer coisa para aumentar o seu olho. E o quanto que foi incrível, conforme eu fui estudando sobre beleza, de eu começar a gostar de cada coisa. É Né? Então, libertador, né? sim, eu punha defeito em muitas coisas em mim, né? Então eu não gostava de praticamente nada em mim. Então eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do jeito que era a minha sobrancelha. É minha sobrancelha natural, tá, gente? Inclusive tá sem fazer. Mas eu não gostava.
E aí eu queria ter a sobrancelha igual da minha prima, que não precisa nem fazer. Então eu gostava que eu queria ser assim. Eu queria ser mais alta, eu queria ter o olho grande, igual da Juliana Paz. Eu queria ter a boca não sei como, eu queria ter o nariz sei lá o quê. Eu queria ser loira, não queria ser morena. Meu Deus, queria nascer de novo. Eu queria ser Em outra família ainda. Exatamente. Eu queria ser outra pessoa. Eu detestava as minhas mãos, que eu achava que elas eram feias. Eu não sei de onde eu tirei essa loucura, né? Mas é isso, loucura, né? E conforme a gente vai, né, as pessoas, elas muitas vezes se comparam e aqui eu quero hoje também trazer um pouco dessa beleza individual, né? Foi o que você falou. A gente precisa ser quem a gente é. Né? Então, você tentar ser outra pessoa, eu tentei durante muito tempo ser outra pessoa, fiquei muito doente, frustrada e tal. Ainda bem que a psicologia me libertou e os estudos de beleza também, né? E aceitar quem você é não significa que você tem que permanecer do jeito que você é, gente. Não significa que você não possa fazer nada para melhorar, inclusive. Hoje eu e minha irmã conversávamos sobre essa questão de uma moça que ensina, né, a você se vestir bem com o corpo que você tem. Ela perdeu 15 quilos agora. Ela saiu do manequim 46 para 44. E uma chuva de hate em cima dela, porque ela tá perdendo a essência, porque agora que ela emagreceu, então não faz sentido o trabalho dela. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus. Né? O pessoal então, perdeu noção, né? Perdeu a noção. Então, assim, tem uma frase do Nietzsche que é linda e fala: torna-te quem tu és. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que você pode colocar no seu salão, né? Porque é você, eu acho que o visagismo e toda essa beleza, né? Essa coisa bem aplicada das técnicas, ela faz você ser quem você é. Sim. Né? Não é para você ser outra pessoa. Se você me encontra na rua, e às vezes eu apareço aqui até nos stories sem maquiagem, eu sou a mesma pessoa. A ideia é que a gente fique realçado, né? Da nossa beleza e tal. E aí que eu falei que eu ia fazer uma viagem, né, com vocês. Então vamos falar primeiro da Grécia Antiga, do como que é a importância da beleza, né, na Grécia. A Grécia, gente, é o berço, né, da nossa civilização ocidental e tal. E para eles, assim, beleza era tão importante quanto a justiça, tão importante quanto a honra, né? E muita gente fala, mas isso era opressor, e foi de lá que começou os padrões, né? E, assim, para os gregos, o padrão de beleza não é necessariamente aquele das estátuas, é também, né? Um corpo atlético, etc. Mas os gregos, eles viam beleza relacionada à harmonia. Né? Então, beleza relacionada à harmonia. E é isso. E eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo do como que a gente pode pensar isso. Então, vamos pensar numa copa de uma árvore. Eu vou até pedir 1 minuto para vocês, que eu tenho uma árvore aqui para poder ilustrar. Melhor só um minuto. Ainda, né? A Priscila é cheia do... Só podia ser você. Gente, conta para eles como você me conheceu. Enquanto... Fazendo terapia, né? Inclusive, antes da gente entrar aqui, eu até estava refletindo que nesse momento, quando a gente se conheceu, mesmo eu viver nessa área, atuar muito fortemente com isso com as minhas clientes, por eu estar vivendo um momento difícil, isso afetou completamente a minha autoestima e refletiu na minha imagem. Tanto que eu queria alisar o meu cabelo. E isso refletia ser uma pessoa que não é a Larissa. Então, assim, eu parei e falei, uau, assim, falo, todo dia a gente aprende, né? O quanto foi importante eu não só me alinhar nas minhas técnicas, mas realmente em buscar em quem sabe, né? Entender mesmo tudo aquilo que estava acontecendo. É muito doido. É muito doido, né? Então, mas é muito bom também. E depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, né? Aí eu trouxe a minha arvorezinha aqui, olha só. E como você vê, né, as folhas dessa árvore, os galhos dessa árvore, vocês estão vendo que ela não é simétrica. Ela não é reta,
as folhinhas não são todas iguais, elas crescem todas para um lado, né, assim para o outro, é meio desordenadas. O tronco, né, tem outro tipo de textura, não é lisinho, não tem filtro, né, no tronco tem textura. E assim, não é a coisa mais linda, gente, isso aqui? Né? Então, por quê? Porque é harmônico. Existe uma harmonia aqui. Então, quando a gente fala de beleza, e os gregos tinham essa ideia, tem a ver com harmonia, não tem a ver com perfeição. Né? Então, é muito importante a gente entender beleza nesse conceito. Né? Então, a Larissa é linda, ela é totalmente diferente de mim. Sim. Imagina se eu quisesse ter as feições dela. Eu adoro esse olhão dela, esse cabelo jubão, acho lindo. Eu não consigo ter isso. Sim. Não consigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar infeliz, né? E outra, como eu era. Capaz de você mirar nisso e quando você ter, você não se identificar, porque não fala, é aquela velha história, né? Pedir um Chanel, queria parecer a Mili Polan, saiu parecendo Beisola. É isso. E é o que mais acontece, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, é importante pensar a beleza como harmonia. Beleza não é perfeição. E quando você entender esse conceito, lembra das árvores. Lembra de quando você olha uma flor e você vê as pétalas da flor. Nenhuma pétala da mesma flor é diferente, mas é harmônico, né? Não é igual. Elas são diferentes, mas é harmônico. Sim. E é bonito, né? Sim. E aí, sobre essa questão de beleza, quando a gente pensa em harmonia, a gente também pensa em repetição, né? Os gregos, eles tinham duas medidas de beleza, que é a sequência de Fibonacci e também as proporções áureas da beleza, que são duas medidas que são numericamente, matematicamente muito próximas, né? E essa sequência de Fibonacci é 0,61, blá, 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 que é uma espiral perfeita. E você encontra isso na espiral do caracol, na espiral do universo, né? Quando você vê as galáxias, entre outras coisas, né? Que você encontra. E dentro disso, fizeram até a máscara de Pi, né? A máscara de Pi. Que simula o tal do rosto perfeito. Do rosto perfeito, que isso eu aprendi, né, dentro dessa técnica, e é engraçado como isso caiu em desuso já, né, porque justamente o que era feito era o quê? Pegar essa máscara das proporções áureas, no meu rosto, poucos ajustes eu precisava fazer. Sim. Por exemplo, eu precisava aumentar um pouco o meu olho. Era isso que o resto era totalmente harmônico dentro da máscara. Só que se pegasse você, segundo a máscara, ia dar um monte de coisa fora. Né? A boca muito maior, o olho muito maior. Só que assim, você é harmônica desse jeito. Se a gente modifica, que eu também, né, se modifica, fica aquela coisa de que a cara tá todo mundo igual, né? Então, as harmonizações faciais, o pessoal tá tirando justamente porque ficou todo mundo com a cara do boneco do Cepacol, que eu acho que a Lari deve ser até muito nova, nem sabe quem é isso. Eu entreguei minha idade agora, né, gente? Lá quando eu era criança, nos anos 90, o Listerine hoje, super famoso, na época tinha o Cepacol. Depois vocês jogam lá, boneco da Cepacol. Vocês vão ver a cara quadrada, o queixão desse tamanho. Todo mundo tem essa cara hoje, né? Então, os gregos, eles tinham essa ideia, né? Que a beleza era tão importante, como eu falei, quanto a verdade, a justiça, a honra. E aí eu vou contar uma história para vocês, né? Sobre a Finéia. Acho que é Finéia o nome dela. A Finéia era uma cortesã e ela foi condenada lá a um crime. Na verdade, ela estava sendo julgada. E aí o advogado, que eu não esqueci, eu não lembro o nome do cara, na época lá na Grécia Antiga, estava defendendo e falando que não, que ela não fez, que ela não fez, que ela não fez, que ela não fez. E todo mundo estava meio na dúvida ali, né? Até que ele pegou e tirou a roupa dela. E no que tirou a roupa dela, e ela era muito bonita, ele falou, olha como ela é bonita. Bonita desse jeito. Vocês acham que ela é capaz de ser culpada? E ela foi absolvida. Meu Deus. Porque os gregos acreditavam, né, que uma pessoa tão harmônica, tão bonita, ela ia ser incapaz de ter uma atitude desonrada. Ih, coitados. Né? Pois é, né? Pois é. Só que para vocês verem o quanto que a beleza, ela é também uma coisa como eu falei, é um valor, né? E, de novo,
Eu não estou falando de beleza, de perfeição, de padrão, eu estou falando de harmonia. Sim. Lembrando do exemplo que eu dei, né, aqui do meu É, bonsaizinho, das flores, enfim, da natureza. até Então, que a porque gente olha do natural. a beleza ela é cultural, né? Ela é cultural, ela é individual e ela vai também variar da vivência e experiência de cada um, né? Do que tem ao redor de cada um. Então, não tem como falar o que é feio, o que é bonito. Não, Sim, não existe isso. E graças a Deus, né? Estamos quebrando barreiras, né? Com isso sim. já. Eu acho que a gente pode pensar sempre nesse conceito de harmônico, Sim, com né? certeza. Então, a beleza, assim, a gente não tem um padrão. Por exemplo, é bonito cabelo cacheado, crespo, liso, ondulado, né? Curvatura 1, 2, 3, 4, 10, C, Z, eu não sei as curvaturas, né? Mas, assim, tem o que é bonito, o que é feio? Não. Existe o que é harmônico, Sim. né? Então, realmente, assim, quando você estava, né, em terapia comigo, eu lembro que você estava sempre com o cabelo escovado. Algumas vezes, eu lembro quando eu tive de cabelo cacheado a Você primeira falou, vez, meu Deus, que, você é cacheada. que lindo, né? Seu cabelo, esse volume, foi a minha reação Você mesmo. falou, meu Deus. Porque eu não fazia Sim. ideia, né? Que você. E assim, não é que fica feio, não fica feio, fica bonita dos dois jeitos, mas é harmônico, né? Combina Sim. demais esse cabelo, né? Desse jeito, dessa maneira. E aí, a gente falando de visagismo, né? Eu queria puxar para essa questão do desejo de imagem, Sim. que eu acho que todo mundo quer parecer bonito, né? Então, Sim. o visagismo ele ajuda nisso, mas como que você acredita que você convence a sua cliente, por exemplo, que ela chega lá, vamos pensar e eu chego lá e eu falo, eu quero um louro super dourado, que eu sei que não combina nada comigo, tá, gente? Mas eu Sim. chego e falo que quero um loiro super dourado, porque eu quero, porque tá na moda e sei lá o quê. Então, como que você me convence de que o ideal seria eu manter o meu contraste alto? Como que você faz essa Sim. conversa explicando pelo visagismo? Eu comentei isso até em aula ontem, né? Eu comecei um curso novo, né? Ministrar um curso novo ontem para profissionais, né? De coloração pessoal. E uma aluna que já foi aluna minha do curso de visagismo que eu dei no ano passado, ela me relatou exatamente essa história. Eu falei assim, infelizmente, né, porque eu gostaria que fosse para todas as pessoas, assim como todos os serviços, a pessoa ela tem que estar adepta à mudança, ela tem que se permitir, né, viver aquele processo. Então ela tem que estar aberta, né? Ela tem que realmente ter um interesse, ela tem que começar a virar um pouquinho a chave. Infelizmente, começa a vir pessoas de traumas, né? De muita não aceitação, de muito ódio com você mesmo, Aí para você ela fala, chegar a esse procure um psicólogo ponto. para chamar de seu, minha Sim, filha. é. E ela vem carregando muito isso. Eu falo que quando a pessoa ela vem tão enrijecida, nesse ponto, na verdade, eu nem consigo trabalhar tanto. Porque eu posso fazer ali, nesse caso, Pri, você pode sentar na minha cadeira e eu fazer um trabalho harmônico para você. Vai ficar lindo, as outras pessoas vão te elogiar muito, mas você tá assim, ó. Você tá com uma cegueira nos teus olhos. Uhum. Então você não tá buscando ser você ainda, você tá buscando ser a outra pessoa. Então eu acredito hoje que a pessoa ela precisa dar uma despertada para viver esse processo. Porque quando a pessoa chega para mim já aberta, ela fala assim: ó, eu queria isso. Vamos mirar na Juliana Paz. Mas eu sou isso. Então eu vou conduzindo com a consultoria, fazendo essa pessoa refletir. Então eu sempre vou querer saber muito dela, a rotina dela, o cabelo dela. E assim, quando a gente fala, a pessoa fica assim, né? Aquela interrogação e ela começa a refletir. Então, eu dou exercícios, né, sobre cores. Eu tenho o hábito de dar uma dinâmica onde a pessoa escolhe cores que ela gosta. Então, ali ela já, bum, eu falo muito essa questão da harmonia, eu falo, ela é a chave de tudo. Você pode ser leigo de tudo. Você pegou essa questão da harmonia, você não erra nunca. Você não precisa ter ali exatamente com a paleta das suas cores, fazer a coloração pessoal, né?
tem que fazer obrigatoriamente, não. Você entendeu isso, você consegue andar com as próprias pernas, sem estar ali com a paleta na bolsa, né? Porque você entendeu o conceito de tudo. Então, quando ela ainda está muito resistente, você vai passar ali o processo, a técnica mesmo da coloração pessoal, aí você prova, né? Porque a pessoa visualiza. Sim, E é aí, muito evidente, né? Eu fiz a coloração da minha família, né? E porque eu fiz o curso, sim. né? Eu sei fazer e tal. E aí eu expliquei, né? Igual eu sou, inverno brilhante, eu já vou entrar daqui a pouco nisso, né, gente? Eu falei, vim toda na minha paleta, né? Então, eu uso aqui um roxo super brilhante, brilho, Também tô na minha né? paleta hoje. Tô aqui com uma cor preta, né? Porque também é da paleta, o contraste, o brilho, aqui brilho. Então, assim, eu sou inverno brilhante e eu achava que a minha irmã também, a mais nova também era, só que ela é primavera brilhante. Né? Então, são ali muito próximas, Sim. mas ela tem um subtom quente, eu tenho um subtom frio. Ela é neutro quente, eu sou neutra fria, né? Então a gente até consegue roubar, só que Vocês assim, conseguem um pouquinho, né? mas tem coisas que não Não vai. vai. Igual eu nunca vou esquecer de um dia que eu não sabia dessas coisas. E a gente entrou na loja do Boticário e passamos um batom laranja. Gente, ela ficou linda. Eu fiquei parecendo que eu tava doente, com icterícia, os dentes amarelos, ficou tudo. Eu fiquei horrorosa. Sim, e batom é uma das coisas que impactam demais, né? Porque vai reagir na tonalidade da boca de cada um, né? Quando eu falo Isso. assim, Aí a nós minha mãe somos até cores fala, eu não ambulantes, né? entendo muito disso de paleta, mas eu já aprendi que se eu passo o batom, eu fico mais manchada e com dente amarelo, eu já sei que não é pra mim. Eu falei isso mesmo. Então, o que você falou, você não precisa saber exatamente, mas tem que entender o conceito. Tem um comentário aqui, vou ler pra Tá. gente. Essa questão de nos reconhecermos, nos amarmos e sabermos quem somos é tão importante que a Pri, que conhece todo o meu processo, sabe do que eu estou falando. É uma cliente minha também, gente. E esse processo é tão engraçado que minha namorada diz que minha autoestima é tão invejada que me paquera no elevador. Eu fico muito feliz, né? Nossa, eu vou chorar, gente, você vai me fazer chorar. Porque realmente, assim, trabalhar a autoestima das pessoas é uma coisa que eu falo que duas coisas são os pilares centrais do meu trabalho, para que a sua vida se desenvolva. Autoconhecimento e autoestima, né? Sim. Então, quantas e quantas vezes, né, eu trouxe elementos assim, aí na terapia da Camila e de tantas outras pessoas, porque realmente, assim, se você se conhece, né, você consegue realmente melhorar a sua autoestima pelo conhecimento, é o que Sim. você falou. Você não passa a não querer ser outra pessoa, você aceita, né, você também vai gostando de você muito Isso. mais. Você vai se enxergando com um outro olhar. E até entrar nesse assunto, você que passou pela coloração, e quando as clientes passam, uma coisa que elas falam assim, nossa, mas como que eu não via isso antes? Né? Aquela reação que dá do tecido, das cores, É porque o nosso chocante. rosto, ele reage, né? Então, uma cor que não nos valoriza, ou seja, a cor que não nos valoriza, é que ela não repete as cores que nós possuímos. Nós possuímos cores, assim como a árvore, todo o ambiente. Eu falo que a obra de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, ele não faz nada que não concorde, né? Então, tudo tem harmonia, já tá ali perfeito. Então, a gente só descobre e repete, né? Então, quando a pessoa ela vê que aquela cor, na verdade, que não valoriza, que não repete a beleza dela, o que vai acontecer? Vai parecer que ficou sem dormir 5 noites, olheira, vai vincar as linhas de expressões que a maioria das mulheres não gostam. Se tem manchinha na pele, que a maioria de nós temos, né? Ninguém tem a pele lisinha de bebê, porque ninguém tem Ninguém 12, é 10 bebê. anos, né? Exatamente. Então, que nem você falou, a gente tem textura, a gente tem marcas, né? Então, essas marcas, elas são mais intensificadas, elas ficam mais evidentes, né? Se é espinha, fica mais vermelho. Se é sardinha, fica mais sardenta, fala entre aspas, né? É isso. Então, assim, aí ela olha aquilo e fala: Meu Deus, como que eu não via isso? Aí eu falo: Porque você não se olhava. A gente não é
ensinado a olhar isso, né? Na verdade, a gente é ensinado a só repetir tudo que as pessoas estão comprando, usando. A moda tá trazendo, você vai comprando, vai mudando, você só veste e sai. Eu acho que Você não você se deve ter olha. ficado muito aflita, como eu fiquei na época do filme da Meu Barbie. Deus, Gente, eu quase morri do coração vendo aquele e povo. agora? E eu olhava, eu falei, gente do céu, essa pessoa não devia nem estar passando perto de um cor-de-rosas desse, que horrível, né? E assim, eu tenho algumas peças que são um rosão, né? Porque tá dentro da minha cartela, eu sempre gostei. Combina, né, com o que eu quero passar de imagem em alguns momentos, também quero falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que é bem importante, como a Lari falou, a gente não ir também com a boiada, né? É. E realmente a gente faz muitas vezes, seja modificação no cabelo, uma cor de batom errada, aquele batom da MAC, aquele rosa que não fica bem em quase ninguém, eu acho que aquilo fica bom só no verão claro, Meio né? bem clarinho, assim. Isso, né? Então, assim, é aquele rosa que fica boca de morto, né? Para a Sim. maioria das brasileiras. Então, assim, porque tá na moda. Ah, agora a moda é o mocha mousse, né? É a cor do ano. Mas, Sim. por exemplo, dentro da minha paleta eu não tenho marrom, assim, a menos que seja Bem um marrom intenso, bem escuro, né? muito escuro, Quase um puxado preto. até para um preto. Uhum. Então, assim, eu não posso usar a cor do ano. Eu posso usar da cintura para baixo, né? Não é que eu não posso, não vai ficar tão legal. Se eu quiser colocar aqui, eu vou ter que caprichar numa maquiagem, deixar o cabelo Sim. solto, né? Então, tem uns truques aí para fazer. Só que é isso, é conhecimento, né? Não é que você não pode. Você pode, eu posso usar uma Você blusa laranja. pode tudo, Só né? que assim, Mas né? Tudo a minha lista, mas nem é tudo me convém, né? exatamente isso. Então, se eu usar um laranja, gente, vocês vão ver o horror que fica. E eu tenho uma foto que realmente teve uma época que uma colega de trabalho falou: você só usa preto, você só usa cor escura, então você devia usar coisa mais colorida. Um belo dia eu comprei uma blusa super laranja. Eu inventei que eu amava, né, essa blusa e eu gostava mesmo. Só que eu vi uma foto, recentemente eu vi uma foto perdida aqui. Gente, eu tô assim, eu era 10 anos mais nova do que sou hoje, pareço que era mais velha. Sim. Então, isso tudo que a Lari falou é bem interessante. E sobre as cores, que eu tô falando um monte de cor aqui e tal, eu trouxe dois métodos que eu estudei, né, sobre cores. Um é do método sazonal expandido, Sim. que a gente olha para a natureza, e o outro é do David Zala, que é sobre as nossas Sim. cores, né? Então, fala um pouquinho do método sazonal expandido pra gente. O método sazonal expandido, ele foi retirado das estações do ano, né? Eles viram que conforme a gente transitava pelas nossas estações, nós tínhamos mudanças de cores dentro da estação, né? Então a gente tem verão, primavera, outono e inverno. E aí quando a gente pensa nas cores, a gente sempre pensa em como essa estação é, né? Por exemplo, verão tem claridade. Então, consequentemente, vamos falar de cores claras, né? Mas, porém, são cores mais suaves, né? Tem aquela brisa Areia e tal, do amanhecer do branquinha, verão, né? areia Areia branca, branquinha, isso. o mar azul Isso, o claro, um céu céu mais claro. azulzinho. Quando a gente entra na primavera, e cada percepção de pessoa é de uma forma, para mim vem aquela intensidade de flores, aquele colorido, intensidade, brilho. Eu falo aquele dia de sol bem lindo, aquele dia que o pessoal quer fazer um churrasco e quer usar um rosa, um vermelho, um laranja, né? Então são cores mais Amarelo, vibrantes, né? amarelo, são cores mais vibrantes. Então as pessoas foram, né? Tem a pessoa que eu não lembro agora também, que foi identificando tudo isso. E aí entrou, esse é o método sazonal, né? Depois que viu que dentro da estação, para transitar para outra, que nem agora a gente vai entrar em outono, então já vai tendo uma leve mudança, não muda drástico, é tudo perfeito, né? Então gradualmente ele vai mudando, e esse gradualmente vai mudando as cores e a tonalidade, né? Que é a característica da cor, que é o que dá toda a diferença. Exatamente. E aí criou-se, né, o método sazonal expandido. Então, além das estações do ano, dentro de cada estação tem, a falo lá, o sobrenome da cor, né? Tem as paletas. Então, a gente identifica ali qual estação a pessoa, né, vem, se valoriza,
e qual a paleta dentro da estação que mais harmoniza com a beleza dela. Então, isso é um pouquinho assim da estação que fica fácil pensando, né, sobre toda essa questão da natureza, você consegue entender um pouquinho essa questão de cor, assim, refletir. E qual é a sua paleta? A minha é Primavera Clara. Primavera Clara. Eu imaginei que você fosse Primavera, eu falei, mas acho que ela, qual que é, né? Falei, a Brilhante não é. Sim, porque a Brilhante é muito intensa para minhas características, né? Para minha Isso. tonalidade de pele e tal. E a Quente também eu acabo ficando muito pá também. Sim, sim. Fica muito destoante, né? Fica muito destoante. E eu adoro, assim, esse método sazonal expandido. E você falando da natureza, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sempre posto meu pôr do sol. É verdade. Sempre, né? Aqui eu posto pôr do sol. E eu percebo muito, desde que eu vim morar aqui, as cores do céu. E como eu já sei também aí eu fico reparando. No verão, como que é a cor do pôr do sol? Aí agora, como que é o pôr do sol mais alaranjado, né? No outono. No inverno, é a coisa mais linda, assim. São outros tons, né? Ele tem uns tons de rosa com roxo, assim. É muito diferente o pôr do sol. Então, aqui, comentário aqui, curiosa para saber a minha, né? Então, é só mandar depois um direct aí para lá e marca um horário que ela faz consultoria. E realmente faz muita diferença, assim. Eu sempre gostei intuitivamente de cores mais escuras, mas eu percebia que algumas cores eu também gostava, assim, mais chamativas, né? Um roxão, um rosão, um vermelho, batom vermelho, que é uma característica muito minha, né? Então, assim, da personalidade também. E é interessante como casa, né? Como a gente se sente bem com as nossas cores, com a nossa personalidade, né? Coisa que eu costumo falar para a pessoa, até para quem é K, a K que tá curiosa? Ah, não. Passa o nome dela. Ela é do Sobrevivendo com HI. Falei com ela hoje e eu esqueci o nome dela, meu Deus. Acho que, não sei se é... Coloca aqui seu nome, que é com G. Eu falei com tanta gente hoje, eu não sei se é... Muito nome, né? Fala a verdade. Gisele. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Eu falo Manda aqui, por assim, favor. fala pra gente conhecer você. Uma coisa que é muito engraçada, assim, que faz um real sentido, que normalmente a estação que a nossa paleta né? É uma estação que normalmente a gente gosta. A gente, quando vai tirar foto, né? Quando está dentro dessa estação, a nossa foto fica mais bonita, exatamente por causa do cenário das cores. E a gente se identifica num todo, assim, na paisagem. É tudo assim diferente. Quando você descobre, você fala, uau, faz todo sentido. E essa questão das cores, ela diz muito sobre personalidade, né? Que nem você falou assim, um vermelho intenso, o vermelho ele chama atenção, né? Então, se for conectar com a personalidade, é sempre uma pessoa mais expansiva, que gosta de falar, que não tem tanta vergonha, né? A pessoa ela já chega, porque chama a atenção, né? Então, assim, uma pessoa que não tem essas cores na sua paleta, dificilmente vai ser dessa estação, porque é uma repetição mesmo. A minha irmã, que é da Primavera Brilhante, eu falo que ela é o nosso raio de sol, né? Então ela é aquela sanguínea, e eu até falei, você lembra ela, né? O cabelo e tal, só que ela tem, assim, uma intensidade maior, né? Ela é Primavera Brilhante, e ela chegando mesmo, ela parece aquela explosão de um campo de tulipas de primavera, sabe? Ela é daquele jeito. E eu sou o Inverno Brilhante, que é isso, fria, né? Tem uma frieza, uma seriedade, mas também uma intensidade. A minha outra irmã, provavelmente, ela é Inverno Profundo. Provavelmente. E ela é já mais discreta, ela é uma pessoa discreta, ela é mais na dela, né? Mas também com cores fortes, então ela passa aquela sobriedade, aquela seriedade. E o arquétipo dela principal é o do governante. Faz todo sentido, né? E o meu é o arquétipo do amante com o do sábio, né? O meu também tem um pouco do amante, que é essa questão do mesmo do... Ai, você acabou de falar o temperamento do sanguíneo, né? Do sanguíneo, sim. Eu sou colérica, né? Mas aí... Então, olha só quantas coisas a gente está falando aqui, né?
A É gente vai temperamento, aí a gente frente, já as falou pessoal que vai de ficar. arquétipo, que é Jung, não sei o quê. Tudo isso, É, gente, faz parte de quem você é. Tudo isso faz parte de autoconhecimento, né? E hoje uma cliente falou uma coisa tão interessante, ela falou, poxa, Pri, você precisa explorar um pouco mais do seu diferencial na terapia. Porque você ensina tanta coisa pra gente que nem é de psicologia, mas gente. faz parte da gente. A Pri ensina a gente até mexer com as finanças. A Lari foi isso, né? Foi. Então é isso, planilha, como que É, vai fazer, como que é. cuida do dinheiro, né, e tal, porque isso faz parte de quem você é. Sim, Nossa, mas psicólogo vai fazer isso. Gente, existe uma linha de trabalho que é a psicologia do dinheiro, né, e eu acho que é muito importante. sim. Assim, eu sempre falo que um bom profissional, igual, se você vê que uma pessoa chegou lá no salão e ela quer mudar o cabelo porque ela tá muito magoada porque ela tomou um chifre. Isso acontece muito, né? Muito. Ou então porque, sei lá, ela separou. Isso Sim. também. A gente Toda tem, mudança, né? Toda tem essas mudança. coisas. Ou então, eu tô me sentindo deprimida, não sei o que, nananã. E aquela cliente que toda semana quer mudar a cor do cabelo. Ali você já tá vendo que não é um processo Não. saudável, né? Não é que você não vai fazer, você vai conversar, você vai entender e falar, será que você não precisa? Né, buscar um psicólogo, né? Então, Sim. a gente precisa entender isso. E aqui, no meu trabalho como psicóloga, como vocês viram, né, hoje eu falando de um monte de coisa aqui, de beleza, um monte de teorias, etc. Porque tem clientes, né, que eu já vou falar também agora dos tipos de corpos, antes eu vou falar do David Zyla, mas falar de harmonia corporal também é importante. Porque se o meu cliente, ele vem aqui e ele quer, por exemplo, emagrecer, porque ele só vai ser feliz quando emagrecer. E aí faz dieta, toma remédio, faz um monte de coisa, faz bariátrica, não sei o que, faz um monte de coisa. Aí chega lá e foi igualzinho você falou, né? Chega, pede um cabelo, nossa, platinado já de Picon É, quando entrou no Big meu Brother, né? Deus. E aí olha e fala, meu Deus, Quem é por essa quê? pessoa? Não gosto, se acha feia e achou que ia ter um resultado e não tem, porque a questão é outra, né? É, Então, assim, para mim é muito importante quando o cliente vem, eu identificar, né? Como que eu posso ajudar a sua vida como um sim. todo. Então, tem questões, como a Lari falou, que eu ajudei ela até com finanças, né? Então, e cada pessoa, eu falo, uma terapia para cada cliente. É isso que eu prometo, é isso que eu Sim. entrego, né? E realmente é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, dá muito trabalho, porque eu acabo estudando muito de muita coisa. E eu acho que eu tenho essa facilidade também porque eu sou superdotada. Então, descobri recentemente, né, que eu sou de fato. Eu só achava que eu era inteligente, né? Mas não, eu tenho uma questão de altas habilidades, isso facilita eu ter muita informação na Sim. cabeça e estudar muitas coisas o tempo todo, né? Então, esses dias mesmo eu até brinquei com a cliente que eu atendi hoje. Falei, nossa, era meia-noite, tipo, era 11h30 da noite, no domingo, eu assistindo um vídeo que eu falei, cara, isso aqui eu acho que vai resolver aquele problema da fulana. Ah, mas não vou mandar agora não, né? Senão vai ficar meio esquisito. Mandei Mas só no fica dia seguinte. pensando, né? É, E você tá falando aqui e eu tô refletindo, né? O engraçado é que muitas pessoas não sabem o tanto de coisas que a gente precisa estudar e entender, né? Para entendê-la, tanto na psicologia, tanto no meu trabalho, porque as visagismo, claro. coisas, elas se conectam, né? E uma coisa, assim, que as pessoas têm muita dúvida, falando mesmo de visagismo versus coloração pessoal, quando é um visagista que aplica, a gente usa a coloração pessoal pelo método sazonal expandido, mas aí você vai estudar as cores que ela carrega, a personalidade dela, a história dela. Então você vai juntar tudo isso. Então tudo você tem que compreender mesmo, né? E não tem como, se eu sei um pouquinho de psicologia, bem pouquinho através do visagismo, temperamento, arquétipo, imagina você o quanto não vai saber, né? Porque toda vez que uma cliente chega para mim e eu vou fazer uma consultoria, eu faço essa dinâmica das cores e eu já sei muito da vida dela só pela escolha das cores dela, Sim. né? Então, assim, e eu sempre falo, meu, tem um livro, né, Psicologia das Cores, o próprio nome fala, psicologia. Então, tudo é uma comunicação, tudo é. Então,
não tem como a psi da gente não saber de tudo isso. Então, assim, é algo muito grandioso por E detrás do você nosso sabe que trabalho. muitos não sabem, Sim, porque isso não exatamente. é coisas que estão na É por isso que eu faculdade. quis dar uma ênfase, né, aqui, né? Porque realmente, sim, é Eu não tenho realmente clientes, gente, eu tenho assim, fãs. tem. É realmente você se entregar de verdade. Eu falo que falta isso hoje, né? Eu acho que falta Se em muitas entregar, profissões, né? isso, para você explorar aquilo de verdade. Eu já, às vezes, quando a pessoa vai fazer consultoria para corte, eu faço dinâmica de estilo. E ela fala assim: por que você tá. Eu falei assim: ué, eu vou cortar um cabelo Chanel se você falar para mim que você é hippie, né? Exatamente, Então, né? E é muito assim, interessante também, né? Quando você essa questão do corte, né? Tal. Eu vi outro dia e eu falei, gente, que perigoso isso. É uma pessoa que estava falando sobre essa importância de você, o que você quer comunicar. Então, vamos supor, gente, que eu vendo curso para você ficar rico, né? Que é o que mais tem aí, né? Então, fique rico, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Você pode ver, né, que as pessoas costumam ter, as mulheres, vou pegar exemplo de mulheres, cabelo liso, cor sim. escura, corte reto ou curto, ou aqui no máximo um long bob, nunca mais longo que isso, bem liso, né, com um batom vermelho, a pose assim, Meio né, e um que blazer preto, é, né? sempre. E é isso, assim, que é passar um arquétipo, uma imagem e tal. Aí, de repente, a pessoa vai falar e ela é toda doce, toda... Tem nada a Não ver. Então, combina, assim, ela não eu vi outra sustenta. pessoa, isso, eu vi outra pessoa falando assim, ai, se você quer passar mais autoridade, você não pode ter o rosto muito redondo, angelical. Então vem, faz harmonização facial para mudar o seu rosto, para passar a imagem que você quer Então, profissionalmente. Gente, aquilo, eu quase me joguei no chão e tive um ataque epilético. exatamente. Você vai passar autoridade é você estudar de verdade, entender do assunto e ajudar a sua cliente, paciente de verdade, né? Se entregando ali conhecimento Você também, mesmo. né, na sua Sim. profissão, igual você trouxe aqui elementos interessantíssimos que muitas das vezes a pessoa vai falar, nossa, por que eu vou fazer um corte com a Larissa, uma coloração com a Larissa, eu vou pagar 2, 3 vezes mais caro, né, do que com a outra. Aí você está mostrando o seu Sim, diferencial, né? Então, acho que essas questões também de valores, eu costumo falar sobre essa questão que não é preço, é investimento, né? sim, com certeza. Então, a gente precisa pensar no valor que esse profissional entrega. O valor é inestimável, Uhum. né? E então, assim, o que eu vejo também que muitas pessoas querem um serviço muito bom e muito exclusivo, só que também não querem pagar esse preço, né? Então, eu acho que você também tem que ter essa noção de que para ter um profissional que estudou, que se dedicou, que não sei quantos centenas de milhares de reais que a gente investe na nossa, né, na nossa formação e é contínua. E não é só o Sim. dinheiro, gente, É, é eu falo os assim, finais de semana que a gente estudou, as coisas que a gente deixa de... E não é, assim, reclamando. imagina, É uma questão de, com muito prazer, com muito é, amor, né, que a gente faz, mas que você precisa realmente pensar, né, nisso. Aqui eu não tenho esse problema, né, com quem me segue, não tenho realmente, ou quem vem, né, para consulta. Eu me sinto muito valorizada pelos meus clientes, fico muito feliz mesmo, né, com isso, porque percebe de fato, né, essa entrega, esse valor e tal. Mas eu gostaria, né, de pontuar isso aqui, porque eu acho que isso é um jeito de você pensar, né? Igual, qual a diferença de você ter um personal trainer e treinar na Smart Fit, né? Então é bem diferente, né? O preço que você paga, porque um tem um muito. acompanhamento personalizado, especializado, que vai olhar para você, te acompanhar, nananã. O outro não, é o método TVN, né? Te vira negão. Então te joga lá. É, e eu costumo falar assim, se for por dinheiro, então a gente nem estaria na profissão, porque é tanto estudo que você tem que estudar, tanta coisas diversas, né? Então, não retorna esse investimento, assim. O que retorna mesmo, não retorna, não é verdade? O, Eu falei o disso nos retorno. stories, né, ontem, que eu tava falando de estresse no trabalho. Falei, gente, essa história de que se você estudar muito, você vai ganhar muito dinheiro, isso não é Não, o verdade. que retorna é o sorriso da nossa cliente, da nossa paciente, O o reconhecimento reconhecimento. também, a nossa satisfação e, claro, um dinheiro digno, né? Sim, eu falo assim, o testemunho, a Mas rico não. transformação, né? Mas Não, rico, eu né? vejo Rico assim, milionário, né? Isso aí
Mas quem sabe? Quem Não, sabe, é é impossível. possível, né? A gente aqui, ó, sendo firme no nosso propósito, porque senão não faria sentido, né, para nós. Mas é que nem você falou dos conteúdos. A internet a gente tem que tomar muito cuidado. Então fica até de alerta, né, para quem tá assistindo, quem vai assistir, que eu acho que você vai postar depois, né? Vai ficar gravado e depois, gente, eu posto também no YouTube, porque tem muita Sim. gente que pede pra mim, fala, ai, não tem Instagram, eu gosto tanto das suas Ah, lives, agora eu legal. tô postando todas lá. Sim, então pesquisar realmente, porque assim, nem tudo que tá na internet é bom, é verdadeiro, né? Então, às vezes a pessoa tá fazendo um copy e cola, às vezes a pessoa não é formada, isso acontece em todas as áreas. E aquilo que a Pri falou, não tem como você falar, ah, eu quero ser mais séria. E aí, então, eu vou cortar o cabelo e tal. Não tem como, você não vai conseguir sustentar. Então, né, quando a gente trabalha é sempre desenvolvido para a pessoa, não tem como fazer, né, trabalhos de divulgação, assim, vídeos, assim, eu tenho um monte de pessoas que vê vídeos, né, que agora o visagismo deu uma estourada Sim, na sim. internet, e me manda, né, alguns reels, ai, faz isso, faz aquilo, eu fico quieta, porque eu falo, para não perder a cliente, né? Porque eu falo assim, vou fazer um vídeo desse, eu não concordo com isso, porque o atendimento, ele é tão personalizado, ele é tão individual, a pessoa, ela não entende, na verdade, ela só entende vivendo, né? Exatamente, né? Então, assim, essa minha cliente que falou isso hoje, eu fiquei pensando, como que eu vou explicar na internet que eu faço uma terapia para cada cliente? Né? Como que eu vou explicar? Eu não sei como que eu vou pensar, provavelmente eu vou ficar até 2 horas da manhã hoje pensando nisso. Não segue uma linha tênua, né? Porque assim, é isso que eu explico. No primeiro dia, né, quando você vem, eu falo, eu ofereço no meu atendimento individual, eu explico, né, um pouquinho da minha formação, a linha teórica, o que mais ou menos você vai, o jeitão, né, de eu Sua trabalhar, especialidade. e isso, a minha especialidade, e falo, né, ali para a questão da pessoa entender que vai ser uma terapia para cada cliente, né? Então, é muito interessante quando eu atendo pessoas da mesma família, por exemplo. E, nossa, comigo você é mais duro, porque eu tô sabendo que com a fulana você é mais boazinha, né? Porque é uma terapia para cada cliente, eu já tinha te avisado, né? Então, é interessante isso, porque a gente precisa realmente, né, um trabalho bem feito na área da Lari ou na minha, precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que é esse o ponto, né? E assim, eu agora quero entrar na questão da estratégia de imagem, nessa questão corporal, e depois a gente se encaminha aí para falar dos produtos digitais e dessa onda, né? Que é isso. Como que a gente empacota um conhecimento desse, que é tão individualizado, né? Numa coisa que às vezes a gente vai fazer em grupo ou que vai fazer num negócio gravado. Mas calma que a gente vai chegar lá. Não sei que horas são, 9 gente. Você tem horas. 9 horas, eu vou correr aqui. Então, sobre estilos, você já falou que vê um monte de coisa, vê estilo. Eu trouxe aqui, né, algumas coisas. Tem tanto a estratégia de imagem, que é essa imagem que você quer passar, mas eu mesma, e para mim, né, que fez toda a diferença, gente. Você gasta menos dinheiro quando você tem conhecimento disso. Eu bato o olho numa peça, eu já sei se eu vou comprar aquela roupa ou não, porque eu já sei da minha arquitetura corporal. Então eu vejo e outras coisas. Então, 7 estilos universais, que é a que eu menos gosto. Aí a essência de estilo, que é realmente o que você passa quando as pessoas olham para você, e o Kibe Body Types. Kibe Body Types é uma versão melhorada daquela ideia de que existem alguns tipos de corpos, como retangular, triangular, o violão, ou corpo tipo maçã, tipo pera, É, tipo não sei o que, né? pensando que a gente não é uma forma geométrica ambulante, né? E Sempre nem falo fruta. isso. Isso, então assim, o Kibe Body Types foi feito, né, pelo David Kibe, se eu não me engano ele é americano, não lembro, e ele trouxe essa ideia de 13 tipos de corpos diferentes e também de rosto. E ele vai ver, né, dentro aí do seu corpo, como que é a sua formação óssea, sua formação muscular e sua formação de gordura. Porque isso tudo vai ver como que é a sua Vai fazer a harmonia, sua né? Então, forma, né? fazer a sua forma. Então, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que tem a mesma altura que você e exatamente o mesmo peso. E aí, às vezes,
Ah, mas a composição corporal é diferente, ela tem mais gordura, eu tenho mais músculo, exatamente isso, né? Mas ainda que você tiver a mesma quantidade ali na bioimpedância de músculo e gordura do que a outra pessoa, mesma altura, né, e mesmo peso, primeiro que já vai, alguma coisa vai alterar ali, ou é o peso ou a composição corporal, né? E a sua forma vai ser diferente. Sim. Então, isso é muito legal de você pensar, porque você vai fazendo, entendendo essas técnicas, entendendo essas outras coisas de essência de estilo, dos estilos universais, estratégia de imagem, você vai gostando mais do que você consegue vestir, do que você consegue mostrar para as pessoas, inclusive que orna, né? Aquela coisa que você coloca, nossa, tudo que essa pessoa veste fica bem. Foi feito, né, para ela, né? Foi feito para ela. Exatamente, não é que ela escolheu aleatório, né? Então, o que eu acho legal, tanto do Keep Body Types quanto do David Zyla, né? Que é o método das cores que você tem em você replicar, né? Essas cores. Igual, qual batom nude que é o ideal para você? Batom nude ideal é que se aproxima mais da cor do seu próprio lábio. Então, o que blush que vai ficar melhor em você? Quando você tá ruborizado, qual que é a cor que aparece? Então, é essa que vai ficar melhor. Ah, mas tá na moda aquele blush da Sabrina Carpenter. Dá ruim. Não vai ficar legal. Não faz isso, né? Você vai usar, aí você compra, o produto é bonito, a cor ali passa em você no morno, né? Então aí são coisas que a gente vai entendendo. E aí quando você faz essa coisa, você passa no morno. Pessoa, eu sou feia. Tudo que eu escolho não funciona. Fulana fica bom, pra mim não fica. Porque ela é bonita, por isso. Gente, não é. E tem isso. Não é. Isso, né, Pri? Eu vejo que hoje as pessoas, até mesmo se elas se maqueiam, elas usam filtro. Elas vão editar a foto e vão passar filtro. Então, você fica assim, meu Deus, a que ponto chegamos? Como chegamos. Sim, É viver o eu ideal, tento sempre trazer, né, essa questão aqui de aparecer o mais natural possível, né, sem edições, sem filtros. Eu gosto de estar maquiada, para mim é importante essa imagem, né, quando eu tô trabalhando, gente. Não vou vir esculhambada, mas às vezes eu venho esculhambada, Tudo né? bem, né? E tá tudo bem, né? Então é quem dá para ser naquele dia. Mas porque a vida é assim, né? Mas o como que a gente realmente, igual, eu acho bem estranho ter que falar que temos textura, temos pelos na pele. Tem que avisar, gente, né? Então, desde quando a gente não tem um cérebro desenvolvido para entender? Ah, mas olha aí, Priscila, sua pele perfeita, gente. Primeiro, como eu falei, cor certa, produto certo e a luz certa, né? Então, são várias coisas, né? Mas se você olhar de perto, tá com todos os defeitinhos aqui, tá tudo bem. Eu não faço força para escondê-los. Até porque se a gente fosse todo perfeito, né? Se a nossa face repetisse o lado direito e o lado mesmo igual do direito, ia ser estranho, né? Sim. A gente iria ser estranhamente feio se a gente fosse perfeitamente a forma geométrica, simétrico. Então, assim, a imperfeição é que dá o tchan todo, né? Sim, porque é harmônico, Sim. como a gente falou lá no começo. A beleza, a harmonia não é perfeição. né? Isso. É exatamente isso. E desses estilos, né, desses métodos que eu te falei, do Keep Body Types, essência de estilo, 7 estilos universais, estratégia de imagem, você usa essas coisas também na sua consultoria? Eu uso tudo. Também e as estudou pessoas, pra caramba, né? Sim, e assim, não para nunca, né? E aí a pessoa fica assim, né? É igual quando eu vou avaliar o rosto. Quando vai falar de cores, já é um uau, assim, né? Porque é que nem você falou, assim, você vai direto. Quando você fala de forma de rosto, forma de corpo, que é tudo formas, né? Em si é isso que a gente trabalha, né? São 12 tipos de rosto, Sim. não é? É a mesma coisa que os formatos dos corpos, né? E eu sempre falo isso para minha cliente, ó, vamos lembrar que você não é um formato geométrico em cima do pescoço, né? Então a gente se baseia, né? Até porque nós somos miscigenados demais, tem misturas demais. Às vezes a pessoa ela possui dois tipos de rosto, né? Formato de rosto dentro de um rosto. Então a gente é muito singular mesmo. Mas se baseando nos estudos, e sim, eu me baseio em todos esses estudos, a gente consegue, né?
destinar a gola, que fica melhor para minha composição, né? O formato do brinco, a cor da maquiagem, a cor do cabelo, aonde vai ter volume no corte, onde não vai ter. Então, tudo é a repetição da harmonia. Sim, sim. Tudo é harmonia. E assim, tudo isso eu vejo que tem um impacto muito grande, né? O seu trabalho no meu e o meu no seu, né? Então, como que você sente quando uma cliente assim aceita, está aberta para o processo? Que efeito você acha que tem todo esse trabalho que você faz? O que você percebe? Nossa, eu percebo. Você sabe que isso me deu até um estralar, assim. Não faz muito tempo. Eu acho que foi até a terapia que me ajudou a ver isso com outro olhar ainda. Eu falo assim, eu já era empática, né? Eu já era. Assim, eu falo que a gente tem que estar muito aberta, sempre, né? Um atendimento individualizado para cada, aquela coisa que você falou, né? Sensibilidade. Mas depois de eu passar pela terapia, eu falei assim, meu Deus, como realmente minha visão do meu atendimento mudou, porque eu vi que impacta demais. Então, elas começaram a me relatar o quanto mudou, o quanto elas mudaram atitudes, tipo, começaram a cuidar da saúde, o quanto o relacionamento dela mudou ou acabou, o quanto ela se posicionou, o quanto ela começou a ganhar mais dinheiro. Sim. Então, assim, é Inclusive, eu fiz transformador daí. um post hoje falando Sim, disso, né? Você não tinha tido tempo de ler. sim. E eu coloquei lá, né, assim, uma foto minha de 2017. E assim, pasme, eu estava de cabelo arrumado, eu tinha feito escova e chapinha, tinha, e eu tinha feito Você tinha maquiagem, se arrumado. eu tinha me arrumado, gente, e tava parecendo que eu fui uma mendiga atropelada por uma capivara, né? E aí a outra foto, não, maquiagem de 5 minutos. Foi isso. E quase 10 anos depois, né? É. 8 anos depois. E aí eu pergunto nesse post, se você não viu, depois você corre lá para ver, tá linkado nos stories, mas tá no feed. Qual psicóloga você contrataria? E leia a legenda, porque ali eu conto, né, do quanto que a imagem, eu sei que dificultava para as pessoas verem que eu era boa, né? Então, gente, a imagem importa sim, né? Então, se eu vendo autoestima, se eu vendo beleza, se eu vendo harmonia, se eu vendo uma vida equilibrada, saudável, etc. Se eu chego, e eu lembro que quando eu ia trabalhar no CRAS, que foi onde eu comecei como psicóloga, né, a minha carreira, efetivamente, eu realmente ia trabalhar de salto alto, maquiada todos os dias, com um vestido muito bonito. E eu trabalhava, gente, com extrema pobreza, miséria, violência, era isso. E aí as pessoas, né, falavam, por que você vem vestida assim? As colegas, né, de trabalho. Eu falei, sabe por quê? Porque eu trabalho com miséria, com tudo isso que eu falei. Aí a pessoa vai chegar aqui e vai olhar para o profissional e vai falar, tá pior que Nossa, que eu. perspectiva eu vou ter de melhorar, né? Eu falei, não, gente, a pessoa tem que chegar aqui, ela vê, nossa, Tem pessoa que bonita, que pessoa admirar, cheirosa, né? né? Então, eu acho que isso tudo é importante. Eu não tô falando de, nossa, você gastar coisa de marca, né? Igual eu falei, a questão é você usar as coisas certas, Sim. né? Então, eu sou super a favor, gente, de você fazer compras certeiras para você gastar o seu dinheiro muito Sim. bem, porque é difícil, né? Então, é muito importante essas coisas de imagem. Esse post foi super interessante, né? Foi muito, muito legal. Olhem lá. E realmente, eu vejo tudo isso que você falou, que suas clientes mudam a postura. Eu sempre falo que a autoestima, ela tem dois movimentos de construção. De dentro para fora e de fora para dentro. Então, assim, muitas vezes, gente, sim, você passar por um processo desse com a Larissa vai ser o pontapé inicial para toda uma transformação de vida. Aí você vem para psicoterapia, né? E termina o resto que tem que fazer. E o contrário, uma pessoa que às vezes chega aqui e ela começa a sentir essa vontade, né? De começar a se arrumar, de começar a mudar. E isso é super importante, né? Tá Então, tudo conectado, né? tudo conectado. Então, a gente fala, e agora já me encaminhando aqui para o final, sobre essa questão, né? De autoestima intrínseca, extrínseca, que é isso, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu fiz uma pergunta, né? E já vou daqui a pouco responder a minha parte, mas quero ouvir de você.
como que uma coisa tão individual, você dá cursos, Sim. né? Você dá cursos para profissionais, é isso? Hoje sim. Você dá curso para outros profissionais e assim, como que você consegue fazer passar todo esse conhecimento, que é uma coisa tão individualizada, nessa sensibilidade, para os profissionais nesse formato grupo ou no formato de gravação? Como que você pensou isso? Sempre buscando refletir sobre a pessoa, sempre olhar para a pessoa, observar a pessoa, não só pelo que ela fala, mas pela dinâmica que a gente tem que usar as ferramentas, né? Pela história que a pessoa carrega. Então, sempre ouvir, observar, olhar o contexto das cores que a pessoa carrega e sempre focar nisso. Sempre quando eu vou ensinar, por exemplo, o visagismo, que a gente vai falar de formato de rosto, de linhas, de formas, entrar temperamento, o pessoal já faz um balão assim. Eu falei assim, mas calma, né? Quando você for pensar no rosto, não tente identificar logo de cara o formato. Olha a linha, né? A gente é formado por linhas que vai criar uma forma, né? Tente entender o que isso significa, né? Tudo tem uma expressão, vem lá desde antigamente, né? Então, um sinal é zigue-zague, tem a ondulação de um cacho, tem sua comunicação. Então, você ensina ali a ferramenta para ela refletir, ela chegar no resultado. Por mais que tenha um estudo comprovado, como é algo muito individual, ela vai ter a base, mas a resolução é sempre ímpar. Então, Sim, sim. é sempre você mesmo olhar diferentemente para outra pessoa. Você olhar de verdade para um outro ser humano, assim. Estou te vendo. E assim, sobre a consultoria agora para quem não é profissional, né? Então, as pessoas que assistiram a live, que já vão assistir ainda, quer contatar você, onde que você atende, como que você atende, como é que faz? Então, eu atendo presencialmente, atendo, né? Hoje em Sorocaba, né? Interior de São Paulo. Mas atendo também em formato online. Então, quando a pessoa vem para essa consultoria, tem alguns formatos de consultoria. Eu fiz isso devido à necessidade de cada cliente. Então, tem uma que é focada, né, para corte e cor de cabelo, que aí eu uso toda a minha ferramenta de visagista, né, que é uma profissão que é conectada com o cabeleireiro. Não são todos cabeleireiros que sabem o visagismo, que são visagistas, são diferentes. Eu poderia atuar só como visagista, né, aplicando consultoria de imagem. Sim. Então, aí eu conecto na minha experiência de cabeleireira, direcionando isso, porque às vezes a pessoa ela sabe como fazer, o consultor entrega, mas tem a barreira do limite cabelo, né? Às vezes a cor daquele cabelo não chega, tem um histórico de química, de tinta. Então, eu uno os dois e eu consigo entregar um trabalho bem legal para cliente. E aí também tenho todo esse passo de consultoria visagista, coloração pessoal. Eu tenho uma ferramenta que eu faço ele digitalmente. Foi testado e comprovado de muitos anos de estudo. Então dá para a gente fazer sim, é um trabalho mais minucioso também, tem encontro. Então eu conto com fotos, né, que eu peço, mas eu vou sempre direcionando, sempre conversando, sempre me encontrando. E assim flui, o resultado chega. E aí o contato é sempre pelo seu Instagram? Sempre pelo Instagram. Tem também lá no meu Instagram, tem um link, também tem as consultorias, a pessoa consegue agendar até pela Hotmart. Que legal! E aí a gente tem o primeiro etapa, né, da consultoria, e ali eu vou passar todas as informações, eu vou enviar um formulário, vou fazer uma conversa mesmo. E aí vou pedir tudo que é necessário, vou acompanhando, e a pessoa recebe, eu falo assim que é o dossiê, mas é o guia de instrução, que é as maquiagens que valoriza ela, tem marcas, tem o nome das cores, tem a sua estação, tem dicas de roupa, tem cortes de cabelo infinita, cores infinitas, tudo voltado para a pessoa. Então é um guia ali, um manualzinho de instrução. E sensacional, É muito muito legal. legal. Eu lembro, né, quando você estava começando, montando tudo isso, Sim. e eu já falei para você, né, do quanto eu estou feliz de ver todo esse desenvolvimento. Para mim, assim, é muito gratificante saber que de alguma forma fiz parte disso. Muito. E ver tudo isso, né, é maravilhoso. E o quanto você também virou, fala que é testemunha da terapia, né? Porque você está sempre
falando para as pessoas, indicando o meu trabalho. Então, eu fico realmente, assim, muito grata. E hoje foi um presente estar aqui com você. E você trouxe, assim, magistralmente todo o seu conhecimento. E eu também, né, eu tenho alguns produtos, alguns que já estavam lançados, agora eu estou relançando. E já que a gente está falando de autoestima, eu tenho um desafio, gente, que chama Desafio Me Quero de Volta. E esse desafio Me Quero de Volta são 21 lições que você tem, são tarefas. E por isso que é um desafio, né? Então, todos os dias você vai entrar lá e vai fazer uma tarefa. E é uma jornada que você tem que fazer. Tem um porquê de cada um desses exercícios naquele formato para que você possa trabalhar sua autoestima. E lá eu trabalho não só autoestima no sentido de imagem, não só no sentido de você reconhecer a sua imagem, mas você reconhecer e também parar para se olhar sobre, assim, o que você pensa sobre você, quais são os seus aspectos psicológicos em relação a isso. E como você se vê é a maneira como você se coloca no mundo. Então, seus relacionamentos, o que você deixa as pessoas fazerem com você? Né? Você não consegue dizer não, ou muitas vezes não consegue pôr limites nas pessoas. Você sempre fala, estou sendo feito de trouxa, né? Então não consigo cobrar, não consigo me impor. Ou então, né, você tem aí medo, você tem inseguranças. Então, o Me Quero de Volta, ele trabalha tudo isso. Ele trabalha relacionamentos amorosos, relacionamentos aí interpessoais no geral, essa questão imagética também, né? E todas as questões psicológicas por um preço muito acessível e que vocês conseguem parcelar também. Tá no KiwiFi, né? O meu produto. O link tá na descrição da bio. Eu só vou confirmar, né? Porque eu tô lançando tanta coisa, relançando e lançando coisas novas. Tem projeto, né? Então, também, esse mês é tanta coisa, gente. Vocês não têm noção. E mais coisa pro segundo semestre tá chegando, né? Então, assim, só para quem assistiu aqui, vou dar um spoiler, né? Então, vamos ter o Me Quero de Volta 2.0 com Larissa participando, né? E outros profissionais, porque aí eu quero pegar pesado nessas teorias todas que a gente trouxe aqui. Ajudar de verdade. Te ajudar a trazer autoconhecimento, trazer coisas na prática para que você fique realmente cada dia mais feliz. E como eu falei aquela frase do Nietzsche, torna-te quem tu és. Para que você realmente consiga se tornar essa essência, né, de quem você é, colocar para fora e brilhar, ser muito feliz e realmente conseguir, né, ter uma vida também mais harmônica, né? Porque é engraçado que quando a gente... Eu falo que é efeito dominó. Quando a gente ajusta uma coisa, né? Porque às vezes a pessoa chega aqui no consultório e fala, eu não sei por onde começar, minha vida tá uma zona. Que nem eu não sei que eu começo primeiro. E a gente escolhe aqui, né, uma prioridade, vai efeito dominó, né? Então, muitas vezes, faz o movimento contrário, vai chegar lá e fala, nossa, eu vou primeiro na Larissa e vou cuidar da minha imagem. Esse vai ser o meu pontapé inicial. E aí vem o efeito dominó, como ela relatou, né, de outras áreas. Como eu sempre digo, né, procure um psicólogo para chamar de seu, eu não posso deixar de falar essa frase todo dia, né? E também procure um profissional, quando você quiser se arrumar realmente, né? Dar uma melhorada no cabelo, na sua imagem, procure um visagista / cabeleireiro / consultor de imagem para chamar de quadrado, né? Exatamente, né? Então, assim, quem faz tudo não faz nada bem feito, né? O Jacan diz isso. Então, não é porque eu entendo dessas coisas que eu faço o trabalho da Lari, não faço, né? Então, direcionamentos diferentes. Totalmente diferente. E é realmente isso, assim, você não precisa, né, saber de tudo sozinho, a gente não sabe. Eu conto com profissionais também para me ajudar, eu aprendi com outros profissionais, e é assim que a gente vai arrumando a nossa vida como um quebra-cabeça. Sabe quando a gente tira o quebra-cabeça, né? A gente sabe que ali vai formar uma imagem, mas a gente não sabe o que vai pondo pecinha por pecinha até indo fazendo sentido. É com paciência, né? Que a gente vai conseguindo fazer, mas tem um norte, né? Tem um direcionamento. Em geral, quebra-cabeça, a gente olha a imagem que tem na caixa, né? E na sua vida você pode contar com profissionais como a Lari, como eu, cada um, como ela falou, no seu quadrado. E é isso, eu tentei correr muito nesse final, né? Pra gente não passar muito do horário. Passa muito rápido, gente. É um assunto que daria para ficar horas falando, né? Sim.
E eu E aí, queria. se vocês se interessaram, desculpa, se vocês se interessaram pelo trabalho dela, meu, ficou alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, manda direct para Sim, ela, manda para mim, que a gente esclarece para vocês. sim. Suas considerações aí finais, Lari. Eu queria aproveitar para falar assim, você falando sobre todo esse seu trabalho, né? E eu como vivo, né? Sou privilegiada, para mim é uma honra assim estar aqui. E para mim também é uma honra hoje trabalhar com mulheres. Então, eu falo assim, são 15 anos, né, de história, são 15 anos com muitas experiências, atendendo muitas mulheres, muita gente já passou na minha cadeira, eu já ouvi muita coisa, né? Então, toda essa questão também que me fez evoluir, a querer ajudar, a querer participar. Mas um ponto muito importante, a mulher ela prioriza muitas coisas, mas não prioriza o que é realmente importante, né? Que é, por exemplo, se conhecer no modo se conhecer de verdade, fazer uma terapia, depois se conhecer o que funciona para ela, né? E esse assunto que você traz, essa do seu desafio aí mesmo, eu não fiz o desafio, eu fiz a terapia mesmo, né? Inclusive, eu tô precisando voltar, dei uma paradinha, mas eu A tô gente conversa. voltando. E ele faz realmente a gente refletir na nossa vida num todo. E ele é muito importante, porque as pessoas elas acabam se empreendendo no seu próprio entendimento. Está até na Bíblia, né? Acho que é Provérbios 3, 5, 6, se eu não me engano. Vamos lá ver. Isso mesmo. Né? É. E Eu também sei não porque foi só. o primeiro texto bíblico que eu decorei. Eu tinha 6 anos de Você idade. falou, uau, né? E que forte que é isso se você parar para refletir. E o quanto a gente também dá ouvido às outras pessoas, isso também está na Bíblia. Não confie no homem e nem você mesmo, né? Então, assim, às vezes você está sofrendo porque você está acreditando em mentiras que são vozes da sua própria E mente. contaram tantas vezes para você Isso, também, né? E assim, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. isso. Eu realmente, assim, a Lari falou, né? Nós não atendemos, quer dizer, eu não sei se você só atende mulher. Eu também atendo homens, né? Mas a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. E essas questões de autoestima, questões de relacionamento com abuso narcisista, são coisas que eu também, né, estou atendendo homens que passam por essa Sim, situação, atendo, também tem, sim. né? Mas eu atendo muito mais mulheres. E, de fato, o quanto é poderoso, o quanto é gratificante, né? Realmente. E é mais um alerta, assim, um ponto de reflexão. Eu falo assim, não alugar uma janelinha na cabeça, assim, eu acho que não é eu, também não é você. O que você está escutando, né? Da sua cabeça, será que é verdade? E o que você está escutando das pessoas? Porque as pessoas ali, dependendo do profissional que você escolher para fazer um cabelo e desabafar, ele vai te falar da experiência que ela teve. A gente é limitado no que a gente E sabe. a gente trabalhou isso na Sim, terapia também, e a minha né? percepção mudou muito. Então, hoje, eu não dou pitaco do que eu realmente não sei. Eu vou até onde eu sei, porque aquilo vai impactar tanto na vida de uma pessoa que a gente não faz ideia, né? A palavra, ela tem realmente força e poder. Muito, Então, muito, procura muito. alguém mesmo capacitado, né? Alguém mesmo que estudou, que nem assim a Pri. Eu sou testemunha mesmo, porque ela participou de um momento muito importante na minha vida, né? Que foi uma fase muito difícil para mim. Então, assim, eu sou testemunha e eu sou uma pessoa aberta, né, a coisas novas. Eu falo assim, uau, como é perigoso você desabafar com quem não é para desabafar. E Ai, gente, eu vou você chorar. é, Eu não sabia que eu ia e chorar. você ouvir quem você não deve ouvir. Então, assim, realmente você trabalha salvando vidas. Ai, E isso é gente, eu não aguento incrível. vocês, eu não aguento vocês. Ai, eu amo demais o que eu faço. E assim, é muito. É muito incrível É, poder tocar a vida das sim, pessoas. Eu tenho muito respeito por isso, né? Você veio através de indicação de uma outra cliente queridíssima também, e do quanto que, assim, eu tive ajuda de psicólogo também. Eu estudei, mas eu também tive os meus psicólogos para chamar de meu, e o sim. quanto que também, né, eu precisei de pessoas para me ajudarem a sair de para baixo do fundo do A poço. gente precisa de pessoas, não dá, gente. Sim, e eu fico muito feliz e muito emocionada mesmo. E vocês sabem que eu sou muito expressiva, né? Isso faz parte de mim. Na terapia eu também sou assim com os meus clientes. E algumas coisas
que a Lari colocou aqui nessa consideração final, inclusive, são trabalhadas também lá no Me Quero de Volta. Então, assim, o Me Quero de Volta, eu vou explicar um pouquinho. Eu tenho um destaque lá que eu falo sobre ele, eu até vou ver se está certinho, ou se eu preciso melhorar, porque eu pensei com muito carinho, tudo, assim, as melhores técnicas que eu uso na terapia com os meus clientes, eu tentei condensar isso de uma maneira que as pessoas pudessem ter acesso. Eu entendo que muitas vezes a psicoterapia individual acaba não entrando, né, no orçamento da pessoa. Eu entendo isso. E a ideia, né, que eu tive é como que eu posso dar acesso a mais pessoas a esse meu conhecimento e ajudar e a libertar mesmo, né, muitas pessoas dessas amarras, né, porque, como eu falei, gente, autoconhecimento, autoestima salva vida, né. Vocês leiam o post que eu fiz, né? Porque ali eu relato até da minha tentativa de suicídio, do quanto você ouvir coisas durante muito tempo, você perde a vontade até de viver, né? Isso foi um passado já que está há muito tempo lá atrás. E realmente eu estou muito feliz assim com esse renascimento que eu fui capaz de fazer na minha vida e de tantas pessoas que passaram, né, na minha vida para eu ajudar, né? Então eu faço disso uma missão e amanhã já vou lançar um outro produto, então fiquem de olho que é outra coisa, mas é muito específico. Então vou ajudar aí um outro grupo com outra aspiração minha, né, uma outra questão. E sábado teremos uma live muito, muito, muito especial e provavelmente vai ser umas 2 horas de live, já vou avisando, que é com uma cliente minha também, né? E ela vai contar a história dela, né? De tudo que ela conseguiu transformar na vida dela nesses 3 anos de psicoterapia. É uma das histórias mais lindas e mais poderosas, mais surpreendentes e mais... Gente, assim, Uau, já mais quero que série da assistir, Netflix. porque... É muito uau, gente. É muito uau de como, né, a Grace chegou e de quem ela se tornou. E ela tem uma frase, eu vou falar porque ela vai falar lá, ela já me autorizou, mas ela falou: eu aprendi a ser gente faz só 3 anos. Sim. Antes eu não sabia como era ser tratada como gente. Sim. E isso, gente, é muito emocionante, é muito forte, sabe? E vai ser lindo, né? Eu falo que eu também sou fã das minhas clientes. São pessoas maravilhosas e dos homens também, para eles não ficarem com ciúme. São pessoas muito incríveis, assim. E eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Sim. Eu creio nisso, né? Então a gente tem que sempre pensar em realmente não existe, como eu falo, competição, né? Se a gente aprender a dar a mão um para o outro, a ver a potência que o outro tem, como que um pode ajudar o outro, o mundo vai se tornando um lugar melhor. Mas é isso, eu já chorei, tô tentando não ficar feia, né? Feia eu não fico, né, gente? Eu sou bonita de qualquer jeito. É isso mesmo, autoestima. Com certeza, gente, nem sempre foi assim, né? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar. Muitíssimo obrigada para todo mundo que acompanhou. Comentem bastante, né, nessa live lá, que vai ficar salva. Mandem mensagem para a Lari, façam um trabalho com ela. Quem quiser me conhecer melhor também, vem, né, fazer psicoterapia, veja os meus destaques também, tem um monte de coisa que você já vai entender um pouco melhor do meu trabalho. Eu tenho canal de podcasts, né, que alcança em 17 países, está um pouco parado, mas tem muita coisa lá já de material que pode te ajudar em várias áreas da sua vida, principalmente relacionamentos, autoestima. Eu tenho canal no YouTube e é isso, né? Aí esse mês também vai ter até lançamento de livro. Então, ixi, falei. Deus me bênção. Muita coisa. É muita bênção. É muita É isso. Obrigada. Ai, obrigada pelas suas palavras, por tudo. Um beijo. Muitíssimo obrigada mesmo. E vai estar postado, né, aqui no meu feed. Vou marcar a Lari também, que aí vai para o feed dela. E amanhã vai estar no meu canal no YouTube, que assim você pode também compartilhar, inclusive, no seu WhatsApp com as pessoas, porque as pessoas têm que ouvir. Porque essa live foi muito mais do que vocês imaginavam e eu tinha certeza disso, né? Obrigada, Pri. Tchau, pessoal. Tchau.